Eu fui um cara que vivi na bruxaria, tomei sangue, comi carne de gente, fui o capeta. É um demônio, porque você também envolveu com a bruxaria. Como é que foi sair de um crente para um bruxo? Ele falou que queria me apresentar a Jesus. Eu falei que ele não falasse de Jesus, que eu não gostava de Jesus, que eu tinha nojo de Jesus, que eu tinha nojo de crente. Eu queria descontar minha raiva, era tudo nisso. Eu queria ser a destruição mesmo. Ser a destruição. Minha avó um dia virou pra mim e falou assim que eu era filho do capeta. Deus, ele não olha pra gente igual eu olho pra você ou a sociedade olha, você tá entendendo? Deus, ele olha totalmente diferente. E você ainda tinha essa coisa do canibalismo, que foi o que chamou atenção na época da mídia, que você assassinava e comia carne humana. Sim. Você vai mostrar o alvará, falando que eu sou preso de altíssima periculosidade. Quantos anos eu fiquei preso? Quantos anos? Quantos dias? É todo mundo crescendo, é todo mundo fazendo aquilo e tá deixando os irmãozinhos no meio da guerra. O quê? É os irmãos de José do Egito que continua ainda matando, vendendo? Quem somos nós? Então aperte o cinto que já está começando o podcast do Balaio. Mas antes, anota aí 3 dicas sensacionais. Viva Academy, o Netflix do imigrante. Tudo o que você quer saber para viver aqui na América. Asa Music, aqui o céu é o limite. E Lisbon Group, autoridade em distribuição de conteúdo. Meu Deus do céu. Vou falar o quê? Você percebeu aí que o nosso podcast de hoje tá, digamos que pesado, digamos que polêmico talvez, mas te garanto surpreendente. Histórias que você, sem dúvida, vai ficar impactado. Eu começo a apresentação com um homem que eu conheci quando eu gravei com o Thales Roberto um projeto chamado Saudade. E eu realmente fiquei muito impactado com a história de um ex-bruxo, ex-assassino e, por mais absurdo que seja, a mais pura verdade, ex-canibal. Meu Deus do céu. Pastor Wesley Pereira, que prazer ter o senhor aqui no podcast do Balaio, meu querido. Satisfação, uma honra poder estar aqui e que o Espírito Santo de Deus possa promover cura, libertação, perdão, misericórdia a todas as vidas. É uma honra poder estar contigo mais uma vez, né, Alex? Maravilha. Obrigado pela oportunidade. Eu queria que o senhor apresentasse para a gente os nossos convidados, começando aqui do seu lado aqui. Quem é esta pessoa que você trouxe para bater o papo com a gente aqui? Este é meu amigo hoje, pastor Wagner. Tem uma história bem conturbada, mas hoje de resultados, né, pelo poder de Deus. Do meu lado aqui, quem que é esse rapaz aqui? Tão jovem. É o João Vitor, conhecido como homem de Deus agora, né? Vitinho. Mas era conhecido como? Vitinho era do tráfico de droga, né? Era um cara envolvido pesado também no crime, nos vícios. Tem uma vida bem complicada também. Amigos, prazer ter vocês aqui no podcast, viu? Satisfação. Prazer nosso. Bem-vindos. Prazer nosso. Tá nervoso? Tá tenso? Como é que você tá? Não, tô tranquilo. Tá tranquilo? Tranquilo. Eu tô todo cagado aqui. Tô tranquilo, tô cagado. E esse relógio aí, rapaz? Esse relógio é que Deus me deu. Que é isso? Isso aí, nenhum funkeiro ostentação tem um relógio desse não, rapaz. Você tá doido. Que maravilha. Muito bem-vindos vocês aqui. Amém. Eu sei que vocês, para chegarem aqui, tem uma história complicadíssima. A gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas histórias aí. Mas, ô, meu querido apóstolo, é um prazer estar aqui com você, como eu te disse. Eu queria que a gente começasse, para quem não acompanhou a sua participação. Aliás, vou mostrar um trechinho aqui, no especial do Thales Roberto, com o onde eu conheci esse homem aqui. Roda aí um trechinho. Eu sou um ex-presidiário, sou um ex-bruxo, fiquei 10 anos no satanismo, sou o primeiro canibal do sistema carcerário, comi olho, orelha, coração, um homicida nato. E me tornei um psicopata, um cara frio, calculista, premeditava e calculava detalhes do homicídio de algo que eu ia consumar, algo que eu queria fazer. Rapaz, foi uma experiência maravilhosa, né? Essa gravação. Foi. Quando chegou essa história para mim, eu fiquei impactado. Vamos lá, vamos tentar. Só com o senhor já daria um podcast inteiro aqui. Vamos tentar contar um pouco dessa história, que é impactante. E eu vou te falar, no episódio que a gente passou no projeto do Thales, a gente não contou nem um terço, que era muito forte, até para colocar as histórias. A sua infância, como foi sua infância? Alex, minha infância foi uma infância muito conturbada, muito complicada, dolorida, de muita pancadaria. Meu pai, como eu relatei naquele episódio,
Meu pai era um presbítero e um homem que teve a sua criação também difícil, mas trouxe alguns transtornos emocional para minha vida, no meu crescimento. Era muito bruto, muito bravo, quebrou esse braço meu aqui, até hoje eu tenho sequelas. Apanhei muito e sofri muito na minha infância. Então, a sua infância foi filho de crente? Filho de crente. Você ia pra igreja, naturalmente, que ele te levava? Sim. Mas em casa ele era um demônio. Principalmente comigo. Nós tivemos... Por que principalmente com você? Você acha que ele era mais duro? Perguntei já algumas vezes. Não tem resposta. Não tem resposta. Hoje é só perdão, eu te amo, filho. Sim. Nós estamos juntos e obrigado por ter me dado a oportunidade. Mas você era uma criança bagunceira, levada já desde pequeno ou não? Não. Sempre fui um sonhador. Tinha vontade, sonho de ser um advogado, ser um músico, ser um cantor, ser alguma coisa. Sempre tive essa vontade. Mas essa criação do seu pai rígido com você, às vezes até violenta, te fez talvez ter essa aversão à igreja. Foi o que trouxe todo o transtorno psicológico para minha vida e eu optei não querer mais ir à igreja, optei a não querer mais. Com que idade que você não quis ir para a igreja mais, não acompanhar seu pai? A faixa etária de 9 anos de idade. Já nessa idade? Já perdi todo o foco. Com 9 anos de idade? 9 anos de idade. E ele já deixava você não ir? Com 9 anos de idade, o pai na controla. Obrigado. Você ia obrigado. Já obrigado. Já não queria estar ali. Liscão no tapa, vamos. E me chamava a atenção lá do púlpito. Tava dirigindo o culto. Te humilhava lá na frente do púlpito. Lá de cima. E já teve vezes, antes de terminar o culto, na hora da palavra, eu me escondia e ia embora e assistia a novela O Rei do Gado. Entendi. Ia embora. E o crime chegou na sua vida com que idade? Entre 11, 12, 13 anos. Já um adolescente. Já. O que foi o primeiro? Você era o quê? Aviãozinho primeiro? Como é que começou a sua vida com as coisas erradas? O que foi a primeira coisa? A oportunidade que veio... baseado? O que foi? A primeira oportunidade que veio foi o 5-7. Vamos buscar uma fita ali, vamos levantar um dinheiro ali. Um assalto. Assalto. Já nessa idade, 12, 13 anos? Já perdido já o convívio e com as pessoas que a gente anda e andava, trouxe esse transtorno para minha vida. Então, não tive opção. Até tinha. Só que eu não tinha aquela base, aquela estrutura emocional, aquela estrutura psicológica, aquela estrutura, aquele afeto por parte de pai. Então, sempre vendo desavença entre pai e mãe, e minha mãe lutando por mim, lutando pelos meus irmãos. E acabou que eu fiquei sem rumo, né? Sem direção, e optei por qualquer coisa, vamos. Hoje, isso continua acontecendo. Adolescentes que às vezes não tem nem pai, é criado pela mãe solo, e mãe cuidando de tudo e tal. Ele cresce sabendo que o crime, as pessoas morrem, que o crime... Mas, querendo ou não, talvez os grandes traficantes ali são os que eles veem com boas mulheres, com armamento. Por que os adolescentes, sabendo que o crime não compensa, sabendo que o crime leva à morte, e apesar de tudo, eles continuam entrando pro crime? Segura aí o podcast, tá bom demais, né? Mas rapidinho, quero dar uma dica maravilhosa pra você. Tô aqui com o Rodrigo, CEO aqui da Viva América, pra falar dessa ideia que vocês tiveram maravilhosa de lançar o Viva Academy, que é uma espécie de Netflix do imigrante, podia dizer isso, mais ou menos? É uma plataforma streaming com todo o conteúdo pro imigrante. Me fala como é que surgiu essa ideia? Cara, a gente trabalha com imigração já há muitos anos e a gente percebeu que pessoas se preocupam muito com o Green Card, mas o Green Card não é tudo. O Green Card é o primeiro degrau para o imigrante nos Estados Unidos. Questões básicas que muitas vezes até um profissional muito bem qualificado no Brasil vem para cá trabalhar em subemprego porque falta informação correta. Hoje você tem muita informação na internet, muita informação errada. Aqui a gente trouxe vários especialistas, a gente fez uma curadoria do conteúdo. Rodrigo, mas essa plataforma é só para o imigrante que mora aqui nos Estados Unidos? Não, todo mundo que sonha vir para os Estados Unidos pode acessar o Viva Academy. Você tem aulas aqui desde como tirar um visto de turista. Se você não tem visto de turista, você pode tirar um visto de turista. Eu vi esse episódio mesmo, que explica passo a passo de como a própria pessoa preencher o formulário para tirar o visto de turista. Até a preparação da entrevista. E todo mundo quer saber o seguinte, isso é caro? Como é que é isso? Cara, é super acessível, um pouco mais de $10. Por mês, que é uma assinatura, né? Tipo Netflix mesmo. Não paga nem um curso de inglês isso. Não, inclusive tem aula de inglês lá dentro, ele vai poder aprender. Cara, aprende inglês também. Do Viva Academy. E só com o professor top, mano. Entra no Viva Academy, escolha o assunto e aprenda. É muito fácil, muito barato e seguro para você. Rodrigo, parabéns. E voltamos aí pro nosso estúdio, pro nosso podcast, com esse convidado ou essa convidada aí. Maravilhoso. Vamos lá. Por que os adolescentes, sabendo que o crime não compensa, sabendo que o crime leva à morte, e apesar de tudo, eles continuam entrando pro crime? Cada um tem a sua dificuldade ou a sua vontade. Então,
são coisas que são oportunidades. Vai daquilo que eu estou preparado. Se eu estivesse preparado para um não, seria não, e eu seria outra pessoa, eu nunca teria passado pelo que eu passei. E o conselho que eu dou é que nunca passe pelo mesmo trilho, pelo mesmo caminho. E qualquer dificuldade que existir, que sempre vai existir a dificuldade na nossa vida, que tenha foco, que tenha Deus como prioridade, tenha calma, e se não tiver condição de base e estrutura dentro de casa, procure alguém, uma experiência, alguém que pode trazer ali um conselho, algo que possa impactar e de inibir que você vá para as práticas ilícitas daquilo que não convém e não provém da parte de Deus. Você, como é que foi, então, a sua trajetória no crime? Como é que foi isso? A trajetória do crime foi assim, um 5-7 daqui, um 5-7 de lá, e no automático gera o homicídio, não tem como, tem as dificuldades também, e acaba que... A primeira pessoa que o senhor matou, você tinha quantos anos? Eu tinha 17 anos. 17 anos? Primeiro homicídio. Sim. E como é que foi quando o senhor tirou a vida dele? Qual que foi Você lembra da sensação que você teve? Hoje é muito doloroso, né? Falar, sim, mas na época... Na época, a sensação é de chegar em casa e falar, amanhã, felizmente, eu tive que tirar uma vida ali. Ah, meu filho, e agora, meu filho? Toma um chá. Né? A mãe, antigamente, toma um chá, alguma coisa para você ficar tranquilo, você tá nervoso. E difícil até de falar, né? A reação é muito desconecta. A sensação na época, eu tô tentando fazer isso porque eu creio que muita gente está nos assistindo, estão vivendo esse momento que você viveu. O sentimento era mais de medo, de arrependimento, ou um sentimento de valentia, tipo assim, rapaz, estou virando... Na verdade, seja pegar uma agulha ou tirar uma vida, é ilícito, não provém de Deus. Mas no automático, você que já está naquela... você que está naquela vida errada ali, tudo é lucro, né? É um combustível, né? Não. Aí o fulano matou 17 fulano. anos já matou. Fulano matou. Gera uma credibilidade no meio do crime. Mas aquilo ali se torna, naquela época tudo normal, mas no dia de hoje se torna algo que você está despertando inveja, despertando alguém que quer ser mais do que você. Então, a lei vai ser essa. Alguém quer ser melhor do que você. E por querer ser melhor e maior do que você, ele vai querer tirar a sua vida. Em alguma circunstância, de alguma falha sua. E depois que você cometeu esse primeiro crime mais pesado, que é tirar a vida de alguém, aí você entrou mais profundamente. Como é que foi então esse seu envolvimento ao ponto de chegar a ser preso e ter os escândalos que teve nas notícias, porque você tinha um processo que você matava ainda... Me conta um pouquinho mais dessa experiência. Não, vai indo. Eu sei que é ruim pro senhor, mas é porque eu não quero... não é vangloriar isso, obviamente que não tem glória nenhuma nisso, mas é porque fazer o que você fez, passar o que você passou, e hoje você ser um homem que transforma as vidas através de Jesus, que Jesus usa você para poder tratar pessoas que vivem exatamente o que você vive, é uma coisa, um milagre, não tem condições. Vai indo, uma hora você fica falado, você se torna alguém visto pela polícia, e no automático, em qualquer ocasião de falha, eles vão encontrar você, e nessa você vai preso. E depois que você vai preso, você vai perder a sua liberdade, os seus sonhos, os projetos. Na verdade, quase que não tem sonho. O seu desejo é querer ter dinheiro, querer ter poder, querer ter fama. É isso que eu vivi naquela época, né? Nada contra quem escolheu ou escolhe, mas foi um tempo difícil depois que você vai preso e depois que você se torna uma pessoa conhecida, vai passando no jornal, no telejornal, no rádio e vai propagando o seu nome, e chega uma proporção quando você começa a sentir que pode gerar um arrependimento de algo que você fez, você sente dentro de uma prisão, dentro de uma cadeia, de um presídio, de uma penitenciária, como se você não fosse ninguém. Do que adiantou fazer tanta coisa, representar tanta coisa, e você terminar dentro de uma cela fria e sem uma perspectiva de vida. Sim. Hoje o senhor lembra com muito pesar, com muita tristeza, mas na época, essas notícias que davam no jornal, quanto mais o seu nome era falado, no meio, mais motivado o senhor ficava e mais moral você tinha no meio do crime, né? Porque as pessoas começavam a temer, né? Ter medo, e acham que é respeito, mas na verdade não é respeito, é medo, né? Temor, além de ver. Isso gera empoderamento, né, pastor Wesley? É automático, porque você já não passa a ser uma pessoa normal. Você tirou uma vida, então você não é mais uma pessoa comum, não é uma pessoa mais normal.
e você não é tratado também como uma pessoa normal. Você se torna a ser tratado como um bandido, um homicida, uma pessoa que a pessoa vai pensar 2 vezes, 3 vezes de qualquer reação contra a sua pessoa, sabendo que você pode tirar a vida dela, ou também, né, alguém tirar a sua vida por medo. Né, obviamente, nessa época, o senhor já não estava na igreja mais, já estava bem afastado, e o senhor usava drogas também? Usei maconha algumas vezes. Então não era por causa de droga, era porque você era um demônio, porque você também envolveu com a bruxaria. Como é que foi sair de um crente para um bruxo? Como é que foi isso? Você crescer no meio e no berço não significa que você também é adepto a ser um adorador, a reconhecer Jesus como Jesus. Então esse Jesus, ele não foi apresentado para mim como Jesus libertador. Foi conhecido como Jesus que meu pai subia lá em cima do púlpito, pregava, cantava, dirigia culto, mas dentro de casa a gente tinha as nossas dificuldades. Então esse Jesus, ele estava no púlpito, mas ele não estava dentro de casa. Então eu não tive estrutura, não tive base, não tive exemplo. Tive minha mãe, mas era mais sofrendo por mim, né, mais por mim, do que ter uma paz, ou que ele representasse algum exemplo para mim. Sim. Então esse Jesus, ele foi tipo vendido, ele foi mostrado de uma forma para minha mãe, mas quando eu ia indagar, mas por que meu pai é cristão e ele faz isso, mãe? Não, um dia você vai entender, um dia você vai crescer, um dia você vai saber. E aos poucos ela viu eu me perdendo e indo, e a cada vez mais distante de Deus, mais distante de casa. Mas é muito discrepante, né? Um cara que cresceu na igreja, virar bruxo, como é que foi essa sua relação com a bruxaria? A relação com o demônio, que você declarava. Um amigo, que é do demônio, é isso? Um amigo meu chamado Aloísio, posso falar? Ele, um bruxo, e esse cara me apresentou o que seria a bruxaria, o que seria ser um satanista, o São Cipriano. Ele foi me trazendo aquilo que meu pai poderia ter me mostrado, né, me aconselhado e me mostrado quem era Jesus, o que Jesus poderia fazer. Então aquilo que era para me ter em berço, e no berço evangélico, eu não tive. Aí eu fui ter a condição de um crescimento, de conhecer o próprio Satanás, né, e ficar à disposição do diabo e fazer as suas vontades. E me conta uma experiência sua com o Satanás nesse processo. Você chegou a ver, ou sentir, ou ouvir? Me conta assim, qual foi a experiência mais profunda que você teve nesse submundo assim? A oração do 5 Salomão, quando você fazia oração, pedia para que a presença dele viesse sem o odor, e muitas das vezes eu tinha muita participação, muita presença do diabo. Quase tudo que eu queria, quase tudo que eu precisava, eu pedia a presença dele, eu pedia que ele estivesse comigo, e o diabo, ele manifestava em mim, ele incorporava em mim. Era muito fácil, eu desse um bico em alguma bebida, ou se eu estivesse num transe de muito nervoso, algum colapso emocional, ele era visível, quem estava perto via. Tanto em alguns presídios, eu tenho pessoas que presenciaram no presídio de Teixeira de Freitas, mesmo, na Bahia. Eu tive pessoas que adentraram na cela, foram morar comigo e falavam assim: então você é do Satanás, então você é do diabo. Aí eu pedi o Satanás, falei: ele não acredita que você tenha o seu poder também, então se apresenta aí. Aí de repente a pessoa começava a entrar em colapso: Zé, velho, o que tá acontecendo aqui? Tô sentindo um trem estranho aqui. Já era a presença do maligno. Aí eu tinha que pedir pro próprio Satanás se retirar, para que a pessoa voltasse à lucidez, estar lúcido. E quando voltava a estar lúcido, a pessoa ficava em choque. Nossa, realmente o Satanás existe mesmo. O Satanás existe mesmo. Eu tenho um amigo, com certeza ele vai assistir, ele chama Montiel, e hoje o pastor Léo, é um amigo meu que tem também Teixeira de Freitas, que estavam presos comigo na cela 26, no presídio de Teixeira de Freitas. Isso é verídico, e pode procurar até a direção para essas informações aí. Se precisar, a gente tem todo o contato, porque nós vivemos a verdade. Tudo que gente, só para vocês entenderem, tudo que ele está falando aqui tem prova de tudo, recorde de jornal, documento, tudo que antes a gente bater um papo, nós tivemos acesso à produção, e é tudo verdadeiro. Por mais absurdo que pareça, realmente as coisas todas aconteceram. E esse Montiel entrou em choque. Cara, velho, realmente o Satanás existe, velho. Não. Aí eu lembro que teria uma fuga
E eu iria também. E o Satanás falou comigo, ó, você não vai não, nessa você não vai. E foram e fugiram alguns. E nessa cela, esse menino estava comigo na época, o Montiel. E aí ele pegou um jacaré, que é cegueta aqui na rua, chamado jacaré lá dentro. E cerrou e ele quebrou. E agora, Zé, na caminhada, né, ele teria que morrer por ter atrasado ali um futuro. Mas como eu já tinha dado, que eu também não iria, como eu teria condição, eu ia cortar, né, serrar ali para todo mundo, quem quisesse ir embora. E ele falou assim, não vai me matar não? Eu falei, não vou te matar você não, você é um menino novo e você precisa de oportunidade. Só que você precisa ouvir mais os comandos. Foi dito para você não colocar a mão, você colocou a mão. E hoje a gente conversa às vezes pelas redes sociais e fala, cara, que maravilhoso te ver na presença de Deus e ver que você não tirou a minha vida. Né, por quem você era, você não tirou a minha vida e me deu a oportunidade. Eu estou em paz, eu estou aqui com minha família, eu moro em tal lugar. E assim. A relação do pastor Wesley com a bruxaria, com os próprios demônios, eram tão fortes. Você me contou um caso que esse caso a gente não colocou no testemunho do Thales, mas eu nunca esqueci. Você falou de um cara que, na verdade, ele abusou de uma criança paralítica. Sim. Não é? Na comunidade que o senhor vivia, sim, um rapaz abusou sexualmente de uma criança que era deficiente. O senhor, sabendo disso, pegou esse cara, levou para o lugar, amarrou ele. Sim. E fala como é que foi essa situação, porque o diabo te mostrava onde que você ia dar na facada nele, não é? Você sentia? Como é que foi isso aí? Tem até aqui, felizmente, né? Esse homicídio também tá. Os documentos estão aqui também. Você foi preso por esse homicídio também? Também. O que procedeu? Eu estava vindo, eu era locutor de uma rádio, eu saí de Belo Horizonte e fui trabalhar numa emissora. E tentando já sair do crime, tentando uma vida fora de tudo. E aí, quando eu estou passando, eu escuto uma menina gritando, uma criança gritando. E passa-se em uma oportunidade, eu conheço esse cara bate até na porta lá de casa. Aí, na condição, o diabo já tinha falado, falou, ó, ele estuprou mesmo, você já tá sabendo já, e já foi desembolado aí. Mata ele, come ele, corta a orelha dele, fura ele, arrebenta com ele pra mim. E pelo crime não vai dar nada não, que realmente ele é um cara estuprador. Ele é o artigo 213. E aí, na melhor da oportunidade, infelizmente, eu tive que levar esse cara para dentro de uma casa, tinha 2 camas, botar no processo ali, e eu tive que desferir diversas tesouradas, facãozadas, e amarrei ele. Você falou que você sentiu o demônio. A presença. A presença do Satanás. Antes eu convoquei a presença do Satanás. Você convocou, é tipo um ritual mesmo. Pedi, era um ritual macabro, eu já tinha oferecido a alma, falei, agora eu vou executar o plano. E fazendo ali, o diabo ia me dando as diretrizes, né, a direção. Você falou que você sentia em você a dor, né? Eu sinto uma dor no rins, eu furo no rins. No olho, na orelha. Né? É pesado falar isso, né? A gente sabe, mas pra gente entender de onde Deus te tirou, velho. De um abismo muito profundo. E você ainda tinha essa coisa do canibalismo, que foi o que chamou atenção na época da mídia, porque você assassinava e comia carne humana. Sim, e no percurso... Esse era o diabo que mandava você comer? Mandava fazer, mas eu também já você queria tinha pra dar temor também porque crime, pra ser temido? Não, isso era natural, isso era o diabo que colocou aquilo em mim, e aquele desejo. Eu fiquei uma pessoa destemido, eu cresci muito sem vínculo de amor. Era tipo um bicho, que você matava e comia. Me vê hoje assim, hoje eu luto para me manter de pé. Hoje eu luto para mim poder manter de pé, né? Para mim ter uma comunhão com Deus, com todos os pecados e fraquezas que é existente. Nós somos fracos, nós somos falhos. E com o diabo eu me sentia potente, eu me sentia forte. Nesta caminhada aí, dessa jornada horrível, hostil, desnecessária, imprópria, eu sei, sem escrúpulos, uma pessoa completamente rude, eu vivia à disposição daquilo que eu queria, que era o diabo. E eu estava respaldado naquilo que me dava condição. E aí, depois de efetuar 73 tesouradas, corta dali, corta daquilo, aí eu coloquei uma panela para cozinhar com folha de mandioca, e eu quero comer tal órgão, eu quero comer tal coisa, eu quero fazer tal coisa, e colocava na panela e fritava como se fosse um fígado de boi, uma carne normal. Inclusive, depois dessa cena que eu precisei retirar o corpo, adentrar algumas pessoas, aí eu ia cumprimentar alguém, por exemplo, que
infelizmente ficou sabendo, né, e viu. Aí eu tipo, Alex, tudo bem? Não chega perto de mim não, as pessoas entravam em estado de choque. Aí que eu ficava olhando, falei, que é isso? Não, mas tá tudo normal, ele fez isso então eu me tornava um bicho sem eu saber que era um bicho. Um lixo, cara, um lixo. Mas você imagina um homem incapaz de fazer esse tipo de coisa, você fala assim, imagina quem olha pra ele naquela condição, fala assim, um dia esse cara vai se arrepender de tudo isso, vai aceitar Jesus, vai trabalhar na igreja e vai tirar outros homens do crime. É praticamente impossível um negócio desse, né? Claro que ele ficou preso muitos anos, uma história, lá na cadeia ele teve uma experiência com Deus. A gente vai falar daqui a pouco, eu vou passar para a história dos rapazes aqui, mas deu para você entender o nível de escuridão, a profundidade no mal que o pastor Wesley vivia nessa época. É uma coisa maluca. Daqui a pouco a gente vai falar assim, como Deus transformou um homem desse e como é que está a vida dele hoje, o que isso reflete na vida dele, você vai ficar sabendo daqui a pouquinho. Conta um pouco da sua história, meu amigo. Pai do Senhor Jesus, meu nome é Wagner, né? Pastor Wagner. A minha história, ela começa quando tinha uns 13 a 14 anos, né? Na mesma fase que ele também viveu o crime. Através da curiosidade, né? Eu também fui criado no berço evangélico também, né? Que também? Minha mãe, ela era diaconisa, né, de uma congregação. E durante essa caminhada, eu conheci, né, pessoas, né, fiz amizades. Então, ali eu via, né, as pessoas fumando, as pessoas usando droga. Então, despertou em minha curiosidade, né, de saber qual que era a reação de usar aquilo. Então, passou um tempo, eu comecei a usar escondido dos meus pais, né? Eu comecei a usar cigarro. Aí depois eu comecei a frequentar uma lagoa, né? Na qual eu não sabia nadar e atravessava essa lagoa com vidro amarrado na cintura, os vidros de 2 litros de refrigerante, que tem como flutuar sobre a água, entendeu? E eu atravessava, tempo de eu morrer na lagoa. E a lagoa, muito funda essa lagoa, né? Eu era meio perturbadinho, né? Então, o que acontece? Passou um tempo, eu comecei a frequentar essa lagoa e conheci algumas pessoas lá e aí eu envolvi com o Tine, né? Envolvi com o Tine na época. Depois eu envolvi com a cola. Aí depois eu envolvi com a maconha. Depois eu envolvi com a maconha junto com o crack. Eles falam que é berel, né? Sim. E me envolvi também com a cocaína. Com um lança-perfume. Aí já estava incontrolado. Porque o crack, quando chega... Aí passou um tempo, entendeu? Eu conheci uma pessoa, e o que aconteceu? Eu conheci essa pessoa, e essa pessoa, ela estava afastada, e essa pessoa também era de uma igreja, mas ela estava afastada, só que nós não tínhamos amizade. Sim. E essa pessoa, ela me chamou para ajudar ela a carregar uma lenha, e eu vi ela usando, sabe, usando o crack de outra forma. E eu vi, de longe eu vi o jeito que ela usou, aí eu, como eu vi, a curiosidade bateu, eu falei assim, eu quero ver como é que é aquele negócio. No cachimbo, velho. Aí vai eu experimentar aquele treino no cachimbo. Aí quando eu experimentei a primeira vez, porque tem pessoa que experimenta, ela não fica. Sim. Mas tem umas que experimenta e ela já fica na hora, não tem jeito. Mas o que acontece? Nessa época você tinha quantos anos, mais ou menos? Assim, dos 13 foi até os 24 anos, né? Sim. Eu tô com 42. Sim.
Isso aí foi idas e vindas, claro. Idas e Não vindas. conseguia parar mais, parava um pouco, voltava. Porque eu já na época também eu comecei a vender droga também, entendeu? Entrou com tráfico também. Mexer com tráfico e teve um prejuízo, entendeu? E os caras queriam o endereço da pessoa e eles iam invadir o barraco da pessoa, ia matar a pessoa, ia matar a família da pessoa, então eu não concordei com aquilo. E o que aconteceu? Eu fui avisar a pessoa, sabe o que a pessoa fez? Ela me abandonou, me deixou eu sozinho e foi embora. E eu tive que segurar a onda sozinho, você entendeu? Uhum. Então eu fiquei 3 anos passando por esse processo, entendeu? De ter guerra com 2 gangues, entendeu? Eu tinha guerra com 2 gangues. Que eu não vou citar o nome aqui, entendeu? Mas Deus deu o livramento. Então o que acontece? Então, entre essas idas e voltas, eu conheci o apóstolo, né, através da minha irmã, né, que congrega lá na Assembleia de Deus Casa dos Milagres. Então eu fui e resolvi fazer uma visita lá, entendeu? Aí eu vi ele pregando lá a palavra de Deus, fiquei sabendo sobre a história dele também, entendeu? Sim. E aí eu senti o poder de Deus ali, né, naquele lugar, entendeu? Eu falei, sim, realmente Deus, ele fez a obra na vida desse O fato de você estar no crime, nas drogas, e ver um pastor que já viveu isso, te deu uma esperança de que, poxa, talvez pra mim tem jeito também. Lógico, com certeza, entendeu? Porque eu cheguei eu congrego lá, eu sou pastor de lá, né? Eu entrei lá como evangelista e fui consagrado como pastor agora, né? Pela misericórdia de Deus, né? Porque a glória é sempre de Deus. Sim. Então, nessa caminhada que eu tô lá junto com ele, né? Já tá bastante tempo, né? Assim, nessa jornada, eu pregava e não conseguia segurar. Você tá entendendo? Mas graças a Deus, né? Já tá indo para 5 meses. E durante esses 5 meses, eu passei por um processo que eu fui parar dentro do Risoleta Neves, que é um hospital que tem em Belo Horizonte, porque eu estava usando medicamento e eu misturei os medicamentos com drogas. Que eu estava usando o crack, né? Mas eu estava usando o crack com Bombril. Que agora tem um jeito novo que eles estão usando o crack no Bombril. No Bombril mesmo? É, Bombril. Eles pegam o Bombril, põem um pedacinho dentro. Ensina não. É um demônio, sabe? Graça É um completa, satanás, né? é um capeta. Mas então, o que acontece? Eu tomava etanol, entendeu? Etanol? Etanol. Bota em carro? Te coloca no carro. É né? mesmo? Eu ia no posto de gasolina, né? Lá Enche o tanque aí, o cara ia no carro, vai aqui. Então, o que acontece? Eu ia lá com 10 centavos, às vezes me dava até de graça. Tá maluco? Só que eu comprava mais o etanol, era para mim fazer um negócio no cachimbo, você tá entendendo? Entendi. Porque eles usam, eu não uso mais, porque graças a Deus eu tô liberto. Ô pastor, qual o dia que você falou que você viu ele, que você falou assim, cara, esse dia eu achei que ele ia morrer? Qual foi a situação? Foi no dia que a mãe dele me ligou. Ô, apóstolo, pelo amor de Deus, corra aqui, me socorra. Eu falei, o que foi, minha irmã? Aconteceu alguma coisa com o Wagner? Vem aqui, o Wagner não tá respondendo, não tá conversando, não tá respirando. Eu acho que ele morreu. Aí eu fui correndo lá. Tem as fotos ali. Gostei. É mesmo? As fotos tá tudo no celular ali. Dessa época? Desse dia? Tá tudo ali no celular. Quero ver. Aí encostei o carro. Quando cheguei lá em cima, eu já vi ele debilitado. Olha, enquanto ele passou, tá falando aqui, olha as fotos aí dele aí. Olha isso aí, gente. Ele completamente debilitado, eu peguei a mãe já na condição, né? A irmã dele tava lá também, a família dele, tudo já no choque. Aí eu peguei a casa dele de 2 andares para descer aquela escada toda com aquele homem no colo, coloquei e levamos urgente para o hospital. Quando cheguei, né? A mãe, a irmã já deram entrada e em questão de segundos os médicos já arrancaram ele, já saíram jogando ele para cima da mar. Elevaram, ficou entubado, passou um processo de quase morte. Eu mesmo. Era uma overdose? Eu entrei em coma, né? Eu fiquei 3 dias desacordado. O que te levou a isso? Foi as misturas das drogas, do remédio? As misturas de tudo, gadernal, o crack, mais o etanol. tudo.
Eu perdi o movimento do corpo. O carro é total flex, você não, filho. Você podia fazer assim, ó. Fazer assim, ó. Eu não conseguia ver nada, entendeu? O movimento do corpo foi embora, entendeu? Eu perdi o movimento todinho do corpo. As fotos tá tudo ali guardado. Você tem quantos anos hoje? 42. 42. E nessa época, então, você devia ter uns 35, 36 que isso aconteceu. Que aconteceu esse fato? Não, esse fato foi agora. Foi mais recente. Foi mais recente. Esse fato... Sua família, naturalmente, o homem já tem mais de 40 anos, não tem mais jeito. Acabou. Isso aí, a vida inteira deu trabalho, desde criança, de adolescente. É assim que a sociedade te via, né? Porque o que acontece? Devido idas e voltas, o que acontece? A sociedade... Não acredita mais. Ela não acredita mais. Mas Deus, ele ainda realiza a promessa. Por quê? Porque se ele me escolheu a cada um de nós que estamos aqui, antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe, nós já fomos escolhidos. Sim. Então, há processos que às vezes eu passei, foi permissão dele eu ter passado. Quanto tempo foi o seu recorde de ficar limpo, sem usar droga e bebida? Qual foi? Você falou que agora está 5 meses. Chegou a ficar 1 ano. Cheguei a ficar 1 ano, mas eu usava, era maconha. Entendi. Eu não usava esse tipo de droga, né? Porque pesado, a pessoa, quando chega no crack, você vê, ó, um cara que não estava tomando banho, um cara que estava morando no mato, um cara que estava morando no mato do viaduto, um cara que chegou a morar junto com as pessoas ali na Pedreira Padre Lopes, no Cachoeirinha. Você tá entendendo? Você chegou a viver na rua, então? Eu tenho as fotos ali, entendeu? Você vê, você vai olhar a minha fisionomia, você vai ver, não é? É só ver, olha aí, olha ele. Não tem como falar. Rapaz, você é você? Essa foto é você? Ué. Você tá entendendo? Não é possível, cara. Então, o que acontece? Assim, então Deus, Jesus Cristo, ele chega sempre na hora certa. Então ele chegou na hora certa, na hora exata, no horário certo. Usou a minha mãe, meu pai, usou o apóstolo, usou os médicos, né? Usou também a minha irmã, que eu não posso esquecer, que ela me acompanhou lá também, entendeu? Sim. Que ela é evangelista, né? Sim. Que ela teve todo momento lá comigo lá também, que eu não posso esquecer dela. E as outras pessoas que intercederam ao meu favor também, né, que eu não posso ser grato por isso. Claro. É forte, né? É. O que te emociona mais? O que você lembrou aí agora? Deus, ele não olha pra gente igual eu olho pra você ou a sociedade olha, você tá entendendo? Deus, ele olha totalmente diferente. Você tá entendendo? Eu fico assim, sempre eu falo isso no altar. Imagine Deus sentado no trono agora, olhando para aquele tanto de pessoa que tá lá na Cracolândia, do mesmo jeito que eu tava, cara. Sim. Você tá entendendo? Usando aquela droga pesada e tentando sair, você tá entendendo? Porque não é fácil. Eu tô 5 meses. Você vê, e durante 5 meses, o que Deus fez e tá fazendo na minha vida é muita coisa. Para mim, é muita coisa para mim, você tá entendendo? Porque eu perdi tudo. Eu não tinha, assim, nem roupa mais, você tá entendendo? Sim. Porque eu vendi tudo. Virou um mendigo, um bicho na rua. Eu só ia em casa só para alimentar, você tá entendendo? Ô, pastor, ele foi consagrado a pastor. Tem gente nos assistindo agora que eu tenho certeza que tá pensando assim, gente, que irresponsabilidade. Sim. O cara tem 5 meses que ele parou de usar droga, porque ele já é pastor. Quem é o maluco de dar e... Me explica por quê. Porque uma pessoa como ele já tem essa condição, o senhor já resolveu dar esse voto de confiança. Por quê? Deus fez uma promessa para ele. Eu não sou merecedor de nem estar sentado aqui. Não sou digno nem de estar aqui. E eu gerei muitos. Tem melhores do que ele, que nunca passou pelo que ele passou. Mas eu quero saber o que está de dentro, o que está por dentro. A eclésia é de dentro para fora. E como não acreditar, sendo que Deus me acha dentro de uma cela, eu não tinha nem saído ainda, com toda a perversidade, com toda a dificuldade que eu vivi, por que Deus direcionou a mim a hoje
está vivendo essa vontade dele com todos os conflitos e dificuldades que eu tenho. Eu acompanho ele, não é de agora, não. São anos que eu acompanho. Então, todas as elas, Deus sempre falou assim, deu oportunidade a ele. Não, Senhor, ele já me fez raiva. Ele ficava 30 dias crente, falei assim, dessa vez vai dar certo. Ele prega, né? Um pregador da palavra, com muita eloquência, um abençoado. E subia, José do Egito, aí no outro dia José já tinha ido embora. Fulano ia embora. Aí quando foi dessa vez eu falei com ele, depois que ele veio do hospital, eu falei assim, agora quem vai pegar você depois de Jesus vai ser eu. Vou te amassar, eu vou acabar, quem vai te pegar? Ele não para mais, eu. Por isso que eu tô filmando. Falei, chega de ver sua mãe, o pessoal, você é um cara bom, você é um cara, você cria da Deus é o amor, rapaz, cara de oração, não, vamos. E hoje ele é responsável pelo culto. E como é que é pro senhor ter que aguentar uma pessoa que tem essa fragilidade, tá lutando, mas às vezes cai, então você continua confiando, e quem tá de fora que vem te apoiar ou te ajudar, o que você tá precisando, fica te criticando, esse que fica criticando, que absurdo, mas também não fazem nada, né, nunca te chega pra você e fala assim, pastor, o que você tá precisando, podemos ajudar de alguma forma? É o que eu falo. Esses que criticam. Eu nunca tive uma oportunidade de chegar a algum pastor que foi gerado do Espírito Santo através da minha vida e falar assim, como eu posso te ajudar? Estamos tirando pecados, consequências, erros, eu só falho, cara. Eu falo assim, eu nunca tive um deles para falar assim, hoje eu vou tratar de você. Hoje eu vim aqui no seu gabinete para te abraçar e entender que você é um homem, cara. Você é um crápula, entendeu? Você não vale nada. Mas a graça que sustenta você é a que me sustenta. Eu nunca tive. Nunca tive esse amparo. Porque todos nós, falhos, errantes, nós não podemos ser contumazes. As falhas passaram, os pecados passaram, eis que tudo se fez novo. Então eu olhei para a história dele e me vi posicionado como ele. Eu sei as qualidades que ele tem. Então, como Deus me colocou para pastoreá-lo, para ajudá-lo, então eu estou todos os dias cortando uma unha, dando uma tosada no cabelo, e tem dia que ele está nervoso. Tem que estar nervoso, apóstolo, hoje eu não vou na igreja mais não. Falei, tô te esperando aqui pra te dar um abraço, tem uma igreja pra gente varrer juntos, eu vou ali dar uma rodada ali de aplicativo, daqui a pouco eu volto, você já me espera lá, tem uns trenzinhos pra fazer. Não, apóstolo, eu já fiz, daqui a pouco ele tá cantando, me dá um abraço, e daqui a pouco tô chegando no culto, já chega cedo pra abrir a igreja, pra ajudar a limpar as coisas, e isso, o tempo vai passando e se aproxima a volta de Cristo Jesus. Hoje ele tá ali junto com o pastor William, né, que é o meu irmão, eles estão liderando o culto de missões. Quem daria um culto de domingo para um cara desse? É falta de oportunidade. É porque não tem ninguém, não. É porque tem este. Foi este que Jesus levantou para esse templo, para essa geração. E como é que você recebe essa oportunidade do apóstolo Wesley? Eu recebo com muito gratidão, porque é igual eu falo, né? Sempre quando eu vou pregar, a gente tem que fazer por amor, você tá entendendo? Porque Jesus, ele entregou a vida por nós, foi por amor lá na cruz. Então nós fomos comprados através do sangue dele lá na cruz. Então hoje, tudo que Deus fez para mim, tá fazendo, e que as pessoas que estão junto comigo, me apoiando e me ajudando, eu não vou conseguir pagar nunca, meu filho. Você tá entendendo? Nunca vou conseguir pagar, e por isso que hoje, antes de eu tentar voltar para trás igual eu estava voltando antigamente, entendeu? Que eu já estou indo, né, para 5 meses, e eu tenho as fotos ali, entendeu? As fotos, de vez em quando eu vou lá e dou umas olhadas nelas, eu lá no hospital, ligado no aparelho, você tá entendendo? Ligado no aparelho, e eles não deram o diagnóstico porque eles não sabiam o que tinha acontecido comigo, eles queriam me entubar. Minha irmã não deixou, porque se eles tivessem feito isso, com certeza eles teriam, né, me matado, você tá entendendo? Porque o diabo queria isso naquela hora, porque eu estava inconsciente, né, 3 dias sem estar, né, estava desacordado, né. Então hoje eu tenho essa responsabilidade juntamente com o pastor William, né, com a direção da igreja, né, com o anjo da igreja também, né, com o anjo, que é o apóstolo. Eu tenho todo o respeito com ele, com a família dele, né, com os membros que congrega lá também. Os membros, com todos que vão lá, entendeu? São bem recebidos, entendeu?
Então, hoje, pra mim, é uma honra, você tá entendendo? Também. É uma honra. Ô, João, e você? Quando o João chegou aqui, eu falei assim, rapaz, que esse menino com esse bigode ralo aí, ó? Quando você tem 23 anos, uai, bicho, já tem história pra contar, já? Parece que a história começou cedo também, deve ter começado com uns 12 também, quer ver? Vou começar do comecinho. Vai lá. Quando eu tinha meus 1 ano de idade, meu pai me abandonou Ixi. com a minha mãe grávida. E minha mãe conheceu um cara aí, foi morar com um cara. E todas as visões que eu tinha era do cara batendo na minha mãe. Meu Deus. Pegava um pedaço de fio, enrolava no pescoço dela. E você, criança, 2, 3 anos ali? Eu tinha na faixa de uns 5 anos, 6 anos, mas já tinha... E seu padrasto espancava sua mãe? Batia na minha mãe, espancava na minha mãe. Nós fomos morar na invasão, morava debaixo de uma lona. Na dificuldade tão grande que nós passava, às vezes não tinham o que comer, sabe? Era uma Sim, dificuldade tão grande, minha mãe passando tanta dificuldade. Então, quando eu tinha meus 9 anos, certo dia, minha mãe ela deu uma placa na garganta, porque ela precisava cozinhar pra nós, né? E debaixo de lona dava aquelas goteiras, pegava um resfriado. Ela faleceu do meu lado. Sua mãe? Eu tava na cama aqui, ela tava na cama aqui atrás de mim. E eu lembro. Da lona. Isso, de badalona. Eu lembro até hoje, como se fosse ontem. Ela agonizava e quando eu levantava, eu olhava lá no balde cheio de sangue, assim, ó, que ela vomitava sangue. E você com o irmãozinho mais novo? Oi? Você tinha um irmãozinho mais novo? Nessa época era só eu e minha irmã. Minha irmã já era mais nova que eu. Então, eu via aquilo, minha família grande, ninguém, tipo, se optou, não levou no médico, deixou ela, tipo, praticamente sofrendo e morreu à míngua. Caramba. Então, na minha infância, isso gerou, tipo, uma revolta muito grande na minha vida. Quando ela morreu, você tinha 9 anos? Tinha 9 anos de idade. Então, pior que eles não deixaram nem no enterro da minha mãe. É mesmo? Não teve nem como eu fazer nenhuma despedida ali. Do jeito que ela morreu, eu só lembro que eu tava... Meu padrasto chegou, olhou lá e só gritou: "Não, a Poliana morreu." Eles me tiraram de dentro da casa, me levaram pra outro lugar. Tipo, não teve nem uma despedida, nem no velório da E eles minha mãe. quem? O conselho tutelar? Tipo isso? Não, meu padrasto, minha família mesmo não... Sim. Eles mesmo falaram, não leva o João Vitor nem a Camila lá no velório, não. Então, não teve não, assim, uma despedida, sabe? Caramba, que triste isso, mano. Então, isso gerou, tipo, uma revolta, um ódio, uma frieza no meu coração, que eu não tinha amor pra nada. Minha infância não foi aquela, assim, brincadeira no parquinho, essas coisas. Foi mais no meu canto, mais jogado, sabe? Eu não queria saber de nada. Então, pior que meu pai ficou sabendo, disse que ele falou assim, ele já mora com a avó dele lá, deixei pra lá. Tipo, nem se optou. Vou ligar, vamos trazer ele pra cá, vamos conversar. Praticamente me deixou. Então, eu cresci um pouco revoltado com a vida e até com Jesus também, né, que eu falava. Sim. Pô, por que logo minha mãe tirasse tudo de mim, mas não tirasse minha mãe, que foi uma dor tão, assim, imensa, que eu carrego até hoje, sabe? Então... E como é que era sua mãe? Minha mãe era uma pessoa tão carinhosa, pensa uma pessoa tão carinhosa, eu lembro até hoje. Quando faltava água, ela chegava na beira, ela pegava um paninho, passava um paninho no meu pé, vai deitar, carinhosa comigo, me abraçava, eu lembro até hoje, como se fosse ontem. Era meu tudo naquela época, viu? E... Ela usava droga, alguma coisa do tipo assim? Nada, não usava droga, nada. Era uma pessoa, coração tão grande, mas um coração tão imenso, sabe? Sim. Quem que ela pudesse ajudar, ela ajudava. Você vivia naquela luta ali da pobreza, né? Da violência doméstica. Então, minha infância toda eu cresci com vendo isso. Tudo isso. Tudo isso. E aí isso te levou naturalmente pro crime também? Quando eu tinha meus 14 para 15 anos, sim. Minha avó, tipo, sai de maloca. Então eu falei com a minha avó mesmo, avó. Eu não quero saber de nada e quando eu crescer, quando eu tiver ciência, eu vou crescer, eu vou pegar meu pai, eu vou matar meu pai. Mas você não precisa de fazer isso não, a justiça de Deus vai vir um dia. Não, não quero saber, porque eu lembro de tudo que ele fez. E eu sabia também que me contaram que ele espancava minha mãe também, batia. Então meus 14, 15 anos já comecei na droguinha e tal. Aí veio as propostas, vim dar uma droga e tal, comecei a vir na droga. As amizades, vão ali fazer um corre, fazer um 5-7. Então eu sempre fui uma pessoa de disposição,
temia nada não, entendeu? Nada. Não tinha muito a perder mesmo, né? Não tinha nada a perder, Foi triste? Porque o meu bem maior mesmo foi tirado, foi minha mãe. Sim. Então, isso gerou essa situação, a revolta. Então eu falei, quando eu crescer eu vou ser daquele jeito. Não queria saber de escola, matava aula todo dia. E isso gerou isso tudo no meu coração. Aí eu fui pro tráfico, praticava o 5-7. Que assalto? Assalto, Chegou um certo tempo aí, os caras virou pra mim e falou assim, eu quero ver se é disposição mesmo, tem um rato ali, ó. Chega lá, vai você mais um lá e sepa aquele cara lá. Já cheguei daquele... O que é rato? Rato é quem que rouba droga, é noiado de droga, entendeu? Sim. Chega lá e mete a mão. Então, sempre fui apetitoso, desde a minha infância. E... Já tinha raiva? Era uma forma de você extravasar sua raiva. Ui. Então, tipo assim... Meio Dexter. Eu queria descontar minha raiva, era tudo nisso. Eu queria ser a destruição mesmo. Ser a destruição. Minha avó um dia virou pra mim e falou assim que eu era filho do capeta. Então, eu sempre dei desgosto assim também, minha avó, sabe? Sim. Porque tudo isso que gerou, ninguém entendia. Ninguém sabia o que fazer comigo. Eu nunca fui uma pessoa de expressar, de falar. Falava, vó, tô passando isso, tô com ressentimento passado, então nunca fui te falar. Então eu só agia no dia seguinte. Cada dia, vivia cada dia e aprontava mesmo. E você passou a ser uma pessoa violenta? Eu era uma pessoa tão ruim. Teve um dia que eu briguei com a minha irmã, minha avó falou assim, dá um abraço na sua irmã. Eu virei pra ela e falei assim, não. Ela colocou minha irmã como se eu estivesse aqui na minha frente, ó, dá um abraço na sua irmã. Eu falei, não vou dar abraço não, dá um abraço na minha irmã. Na quarta vez que ela falou, incorporou um demônio na frente dela. Ela já falou, tá aqui repreendido em nome de Jesus. Já voltou ao normal. Então, tipo, não tinha nem amor à minha família, não. Amor à minha irmã. Minha irmã, se deixasse, eu picava ela na madeira, meu filho. Não queria saber de nada. Então, isso gerou isso tudo em mim. Wesley, como é que o João chegou na sua vida aí? O João, eu conheci o João alguns anos atrás e ia de vez em quando na igreja e depois precisou de um serviço. Eu indiquei ele um amigo, serralheiro, e ele foi trabalhar. Depois o João sumiu e de tempos em tempos, 6 meses, 8 meses, 1 ano, ele sempre mandava mensagem, pastorzão, eu te amo. Eu falei, cara, você gosta de mim mesmo? Eu gosto de você, cara, sinto uma foto de você, você é um cara top demais, Deus te abençoe, mano, tamo junto. Aí um dia, me chamaram no Instagram, era uma mulher que ele estava com ela, e falou comigo assim, ó, você gosta do João? O João gosta de você demais. Eu tô dando bonde no João, não quero saber do João, o João virou alcoólatra, e não nada. E aí já mandei ele embora. E vou dar um recado para ele que eu consegui falar com o senhor, e assim que eu tiver uma oportunidade, que ele tiver uma oportunidade, ele vai procurar o senhor. Aí ele chegou lá com a calça amarrada, garotinho, cachaça e todo. Aí deu uma oportunidade de trabalhar um dia, trabalhou um dia lá, meteu o pé. Depois ele voltou de novo e falou assim: eu quero esse Deus, eu quero ser transformado. E Deus mostrou para minha avó um tempo atrás que Deus me levantaria como pastor, como homem de Deus, alguém melhor. Falei, então eu vou te dar uma oportunidade. Eu tenho uma casa pastoral aqui, você vai morar aqui no estacionamento da igreja, a gente vai gerar um lava-jato, e através desse lava-jato você vai recomeçar a sua história. Aqui você vai comprar o seu arroz, o seu feijão, a igreja não vai te dar nada. Você vai comprar arroz, você vai comprar feijão, você vai comprar carne, você vai tirar sua carteira, você vai comprar sua moto, você vai adquirir, você vai construir sua história. E aí, assim Deus está fazendo. João tirou a sua carteira, já está projetando para comprar sua moto, e corrijo bastante, cobro bastante, e tem visto aí o agir de Deus na vida dele, e vejo hoje uma vida transformada. Passou por muitas lutas, muitas guerras, muitos levantes, mas o Senhor deu vitória para ele. Aí está o João. Hoje, no nosso podcast, a gente está batendo papo com 3 homens transformados e que viveram no mundo do crime, do tráfico, alguns casos de homicídio, canibalismo, agora você imagina. Nós passamos até agora falando da parte ruim, agora eu quero entender a parte boa, porque parece impossível imaginar uns caras desses convertendo, né?
A história, vale a pena vocês entrarem no Saudade lá, no projeto do Thales, que tem um episódio do apóstolo contando todos os casos, mas você foi desafiado por um outro camarada na sua cela, né? Que também estava preso por homicídio, né? É o Jonathan Spala. E ele te desafiou, onde você era temido, e ele foi corajoso ali, e foi graças ao desafio dele que Deus resgatou o senhor, né? Sim. Conta como é que foi esse momento, porque o Thales falou uma coisa que eu não esqueço, de que eu te conheci, ele falou assim, rapaz, um cara desse, Deus precisou arrancar. Deus arrancou, porque ele estava tão no abismo, tão no profundo do mal, que Deus teve que arrancar ele, né? Exatamente. Foi no ano de 2014, dia 9 de janeiro, que foi essa revolução do Espírito Santo de Deus na minha vida. E esse Jonathan Spala, inclusive, eu tive o prazer de recebê-lo lá na igreja e da gente se rever mais uma vez. E foi maravilhoso. Fizemos uma live juntos. As pessoas eram curiosas, né? Através do projeto lá. Queriam saber quem era o Jonathan Spala. Você tirou foto com ele agora, recente? Eu tenho vídeo. Dessa vez? Tem foto com ele agora, recente? Tem. Vamos ver. Olha, não, mas antes... Conta o caso primeiro. Você vai entender que esse cara... Daqui a pouco eu vou mostrar quem é o cara. Olha o que esse cara fez. Pra mim, isso é doido. Aí Deus... Esse é doido. Pega esse cara e esse cara... Ô, João, sabe que a criança não chegou aí, não? Chegou. Pode abrir pra criança entrar aí, quer ver? Tem uma... Falar em doido, tem uma doidinha aqui, ó. Quer ver? Cadê a senhorinha? Cadê a senhorinha? Não abri na hora, só pra não cortar. Não tem problema não, que aqui é... Essa senhorinha... Ô, dona! Vê se tá lá, a doninha... Vem cá, dona. Olha lá, pastor. A moto. Ô, dona, senta aqui, ó. Pega o banquinho aqui. Essa é a dona aqui, isso aqui. Ajuda ela aqui, John. Bota ela aqui. A Creuzinha chegou aqui agora. Foi bom a Creuzinha não participar da primeira parte, que ela fica repreendendo o demônio toda hora. Ô, meu amor. Senta aí, minha querida. A Creuzinha, pastor? Ela aí. Paz, Creuzinha. Tudo bem. Desde quando ela tinha 90 anos, ela tá com 130 hoje. Ó, Creuza. Ex-bruxo. Assassino. E ele jantava as pessoas. Misericórdia. O que ele mais gostava de comer é veinha, viu? Fazia rabada com veinha. Pastor, falei, lá você estava preso, totalmente oprimido, e Deus colocou na sua cela um homem maluco. Pra mim, ele falou, maluco. Hoje ele tá maluco. Eu falei com eles, tem tantos dias para me ganhar para Jesus, se não me ganhar para Jesus, para esse Porque ele chegou querendo te evangelizar. Você era o temido na cadeia. Satanás. Cheguei. Você falava que é a casa. A vida toda, quem manda aqui é Satanás, eu sou filho do diabo, aquela vida bobagem, né, mas era aquilo que eu vivi, e o diabo também tem suas propriedades, nós não podemos subestimar não, potestades e principados é terror, se não tomar cuidado arrebenta mesmo, mata mesmo, destrói mesmo, não tem conversa. Hoje, se fosse por minha vontade, se perguntar se quer continuar como pastor, eu falaria não. Quer ser um apóstolo? Não, eu precisei o tempo todo de ajuda no início. Mais uma vez, eu já saí da prisão, comecei lá na minha roça, no meu sítio lá, uma multidão de gente chegando na minha porta. Falei, vou ter que abrir uma congregação. Deus mandou, mas eu não tive amparo, não tive apoio psicológico, condições. Eu, cara, saí com a mão na frente e a mão atrás, não tinha nada não. Foi difícil, foi um tempo doloroso pra mim. Mas esse cara... A sociedade não quer ajudar. Não. Ninguém quer ajudar. Hoje, vai falar a verdade, eu, como falo, se eu já falei na igreja, não fica esperando que alguém vai te ajudar, não. Como cristão também já falei. Não espere que o irmão que está do seu lado ele vai te ajudar. Não importa o pecado, não importa a condição, o seu maior grau de condição difícil, seja o grau de Judas, o grau de Pedro, o grau de qualquer outro, o grau de Tomé, seja qual for o nível de grau. A igreja hoje, eu estou falando por ser igreja, cara. Eu sou servo. Aposto Deus que arrumou essa graça aí. Então eu faria de tudo hoje para não ser nada disso. E não quero ser. Eu estou sentado no banco de trás, eu quero varrer a igreja, eu quero passar o pano. Eu fiz um reset na minha vida, um recomeço, vivendo o arrependimento. Vim ver a segunda oportunidade. Então, quando esse cara falou de Jesus para mim, ele teve os dias de me ganhar para Jesus, ele me ganhou para Jesus, Deus mudou a história, a capetadas manifestando. Quando os primeiros demônios que manifestaram, eu fui para cima para me pegar de murro. Calma aí, vamos entrar em detalhe aqui agora, calma aí. Conta o caso dele. Ele chegou... Falou que Deus tinha uma mensagem para o senhor. E o senhor estava no auge da possessão demoníaca. Sim. E o que ele te falou? Ele falou que queria me apresentar a Jesus. Eu falei que ele não falasse de Jesus, que eu não gostava de Jesus, que eu tinha nojo de Jesus, que eu tinha nojo de crente.
E eu fiz uma proposta para ele. Falei, se você tem tantos dias para me ganhar para Jesus. Se você não me ganhar para Jesus, eu vou quebrar o seu, eu vou matar o seu, eu vou comer o seu, vou arrumar alguma condição. Se vai ter alguma falha aqui, eu vou pegar você. Gente, presta atenção. Presta atenção nisso aqui. Você tá dentro de uma cela com o bandido mais temido da cadeia. Você chega para esse cara e fala assim, Deus tem um propósito na sua vida. O cara fala assim, não vim falar de Jesus aqui não. Eu vou te dar... Você tinha falado uma semana. Eu vou te dar uma semana para você me convencer desse Deus. Agora, se em uma semana você não me convencer desse Jesus, eu vou te quebrar aqui dentro, eu vou te fritar, eu vou te comer, eu vou te... Pensa nesse cara, mano. Nesses 7 dias desse cara, mano. Nossa. Pensa nesse cara. Jesus. Aí você fez desafio pra ele. Meu Deus, nunca perdeu uma batalha, não tenho medo de você, não quero saber Ele falou isso? quem é você. Eu aceitei Jesus, foi aqui dentro também, estou aqui suspeito aqui no duplo homicídio, eu sou fulano de tal, e ele realmente era, né? Era um cara muito conhecido, ele é um cara muito conhecido, mas hoje Deus também mudou a história dele, mudou a né? história dele. Né? Graças a Deus. Mas na época ele também era muito conhecido pelo crime não, também. Era cara pesado também. Pesado também, não era de conversa ler, não. Sim. Então tinha que procurar alguma condição, alguma falha, vamos pra cima, a hora ele vai falhar, alguma coisa, um murro, um soco, um tapa, alguma coisa. E nisso, meu Deus, nunca perdeu uma batalha, nunca perdeu, não vai perder você. E aí tal, teve aquele processo, e aí eu lembro que esse cara ficava gemendo, orando de dia, orando de noite, orando de tarde, de madrugada, aquela perturbação. O tempo tá passando, né? Você passando. Ele não falar, você só pelo amor de Deus, fala esse nome louco, vai tá passando. Falta 3 dias só. Eu deitado em cima de uma jega, ele deitava do meu lado, assim, ó. Meu Deus, Jesus, tem misericórdia, meu pai, cuida da minha família, meu Deus. Eu falei, sangue, que satanás é esse? E esse cara me perturbava mesmo. Perturbou muito mesmo. E aí chegou uma hora e falou assim, ó, velho, não. Quando chegou nos dias, falei, não, chega. Eu não suporto mais não, velho. Eu não suporto, cara, eu não suporto. Eu quero aceitar esse Jesus, velho. Chega, eu me rendo. Ele falou, opa, vai vir um pastor aqui que vai não te conhece, vai te chamar pelo seu nome e tal. E foi dito e cuide, eu fiquei esperando o relógio, nada desse pastor chegar, depois esse pastor chega, me chama pelo nome e já faz uma oração, já faz uma confissão, o trem já tumultua. Aí... Logo depois da transformação, comecei a fazer os cultos na cela, e as pessoas participando. Aí tem aqueles também, os caras devem estar devendo alguma coisa. Não tem condição desse cara aceitar Jesus, não, velho. Não, esse cara de Jesus, isso é loucura. Os guardas chegavam, você é crente mesmo, velho? Lavado e remido pelo sangue de Jesus. Lavado e remido pelo sangue do Senhor. Vamos para os cultos, fazer os cultos no pátio. Hoje não vai ter culto, não. Eu falei, aqui não atravessa os crentes, não. Só. Agora o culto é dos crentes e vamos para dentro mesmo. Aí você que era o bandido, o assassino que temia. Aí comecei já a ter... Você começou a falar com o próprio pessoal, não, agora aqui vai ter Jesus aqui. Aí começou já a ter umas interferências. Aí até ateu começou a acreditar, né? Não, mas manifesta 3, 4 do bonde de... Sempre vai ter. Não, que não vai ter culto, não vai ter culto sim, vai começar o culto, dá a mão pro lado, pega do outro, eu vou dar 7, glória a Deus, no nome de Jesus. Você fala com a pastora Zelete, quando nos conhecemos, você também é, eu falei, sou do 7, glória a Deus, segura na mão do outro, aí, caiu 2 demônios de lá, 3 mais 4, aí eu falei, meu Deus do céu, que monte de cabeça. Você começou a ver também o sobrenatural de Deus. Sobrenatural, né? Deus curando, cego chegando, surdo ouvido, e Deus começou a te usar muito rápido também. Loucura, mano, loucura, coisa de louco. Porque na cabeça, talvez, dos religiosos, não, tem que esperar, né, fazer teologia, ser batizado, ter para começar. Se Deus esperasse isso... E o Batista falava, convertei-vos dos vossos maus caminhos, raça de víbora. Você quer ser batizado? Vem aqui. Deus é do já. Somos nós que queremos colocar... Rituais e tanto... Religiosidade. É tanta... Rapaz, se vir Jesus não é essa loucura que eles inventam, não. Eu precisei de um trato. Eu não tive ninguém. Até hoje, se eu te perguntasse quem? A única pessoa que liga pra mim nos tempos de crise ou de dificuldade e fala assim, a pastora Zenete, que se tornou minha mãe, minha amiga, minha irmã, a gente ora junto. E ela fala assim, filho, vem aqui, vem orar, vem trazer um testemunho, vem trazer uma palavra, vem aqui, eu quero orar, vamos ajudar a tratar de fulano, vamos fazer isso. Ela é a única pessoa neste tempo todo que preocupa comigo. Não tem mais ninguém, cara. E foi tu que me apresentou a ela. A pastora Zenete que eu te conhecia. Eu falei, eu nem conhecia a pastora Zenete. Já era aquela proporção. E Deus nos ligou, né? E tempos eu estou lá. E ela sabe quando eu estou com alguma dificuldade. Deus mostra ela me chama, e a gente vai lá e
E Deus trata, trabalha e cuida, a gente cuida de outros também e assim vai. Eu tive o privilégio de estar dentro da casa dela, eu tive o privilégio de orar pela filha dela, liberei aquela palavra profética que ela cantaria, o casamento. Sim. Foram coisas lindas e maravilhosas que Deus gerou. Então, vai vendo a proporção. Eu não tive ninguém que me apoiasse. Você. Não tive, cara, não tive. Então, é muito fácil. Não, agora aquele cara... Não. O que está sendo contado aqui, eu quero deixar bem claro, o senhor é um apresentador, é uma pessoa que eu tenho respeito, se tornou meu amigo, meu irmão, eu estou com pessoas aqui, mas eu quero deixar algo claro para as pessoas que assistem o podcast. Eu precisava falar isso. Fica à vontade. Isso aqui não tem nada montado. No testemunho do Thales tem gente que fala assim, eu não acredito. O senhor mesmo que... né, muitas pessoas que estiveram nos presídios onde eu passei, minha história veio lá de trás. Será que é verdade? Me presta essa mochilinha, essa pastinha, por favor. Será que é verdade? Será que é mentira? Mesmo que a gente sabe de toda a condição. Tem pessoas que não... Ah, eu acho que é mentira. Eu acho que o Alex está comprando. Eles falam isso. É mesmo? É. Não é possível. Vou ligar pro Alex. Tá aqui o programa Prova Viva. Eu saí no livro da pastora Adriana... É aqui? Adriana Esteves, né? Adriano Esteves? É. Adriano Gomes. É Gomes, né? É Gomes. Adriano Esteves é artista. Aí tá aqui. Eu fiz parte. Então, só um minutinho aqui. O senhor lembra do Tiago Espíndola, que era filho do pastor Levi? Demais. Eu trabalhei na Rádio Oasis. Eu sou cria da Igreja Batista da Lagoinha também. Eu também estive lá. Então, o que eu vou te falar aqui? O Marquinho, só pra você ter uma noção, as fotos de banda do mundo que eu tive, só te mostrar umas coisas rapidinho, tocando dentro do presídio. Deixa eu te mostrar mais aqui. Aqui o preso do presídio de Teixeira de Freitas, na Bahia. Sim. É bom a gente ir colocando. Eu fui radialista lá da Rádio Oasis, antigamente, entendeu? Aqui a foto com meu filho. Deixa eu mostrar mais aqui. Isso aqui é minha época do crime. O Montiel que eu te disse, bota aqui, bonitinho aqui. Esse é o Montiel que estava preso comigo no dia que eu falei, que eu narrei aqui antes aqui, pro senhor aqui sobre... eu quero sentir a presença do demônio. Esse cara é do demônio. Ficou em choque. Entrou no choque. Eu vou pedir pra ele te procurar. Esse aqui, quando eu saí da cadeia em 2001, nossa, agora vai dar tudo certo. Vai mudar a vida dele. Não mudou nada. Fui cantor sertanejo da dupla Juninho e Juliano. Fui produtor musical. Eu vejo sua história aqui. Eu vejo o que eu fui lá atrás. Mesmo com o mundo do crime. Entendeu? Então, é isso. As pessoas, quem é esse cara? Quem me batizou? O pastor Anselmo Silvestre, 9 anos de idade. Aqui acabou minha vida. Aqui acabou. Aqui era pra nascer a minha vida. Aqui acabou minha vida. Aqui acabou minha vida. Pra que eu fui batizado se eu não sabia quem era Jesus? Me batizaram pra quê? Então, é um evangelho fajuto que as pessoas querem se assoprar e o cristianismo é muito mais. O cristianismo é transformação, é o Deus da hora. O Deus da hora. Aí a gente sai lá. O poder da fé. Muda a história do ex-bruxo. Hoje pastor da igreja tal. Aqui, quando fui preso também, recapturado. Fugi de vários presídios. É bom a gente, quando você tiver tempo, você vai mostrar o alvará, falando que eu sou preso de altíssima periculosidade. Quantos anos eu fiquei preso. Quantos anos, quantos dias. Tá tudo aqui. É bom falar o que o juiz fala de mim. Por que esse cara era um lixo. Esse cara era Rapaz, eu tomei 5 reprovação em exame criminológico. Tomei 5 reprovação. Disse que eu não era bom nem pra mim mesmo. Então é bom a gente contar isso aqui. Sim. Porque todo mundo algumas pessoas veem, mas é mentira. Então eu já tava por aqui. Será que... ele pagou o Alex. Você tá brincando. Alex, você podia me dar um dinheiro mesmo, viu? Pagar a conta de luz de casa lá. Entendeu? É isso. Então, chegou a algum ponto que aqui ninguém tá contando historinha, não. Eu sei a repercussão. Ainda tem que passar por isso. Eu sei a repercussão. Agora pergunta, que dia que algum deles vão vir me ajudar? Acusar o meu pecado, o seu pecado, aquilo que tá exposto é fácil. Difícil é aquilo que tá por dentro, que só Deus pode revelar. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos de oportunidade e de ser crente de verdade. Subir no altar, subir para pregar e ter uma vida de amor, de perdão para gerar cura nos outros. Então, eu acredito num cara desse, mas eu continuo acreditando num cara desse. Não vou falar, desculpa, que vai vir se vir um doutor aqui, eu vou fazer aquilo, eu vou dormir em paz com todos que Deus mandou ungir, Deus mandou levantar. O seu vídeo tem milhões de visualizações, essa história. E não teve desses milhões de visualizações, que obviamente vários pastores, ninguém nunca teve curiosidade de te procurar para te pedir para te apoiar, para te falar, pastor, você está precisando de alguma coisa, queremos estar junto com o senhor, conhecer a sua história, porque hoje você trabalha com criminosos que vão te procurar.
Eu estive lá na sua igreja, foi um prazer, vi a luta lá e ninguém ofereceu ajuda. Só me liga assim, fulano quer suicidar. Tira o demônio de fulano pra mim, o fulano de tal. É só, é tipo caçador pra cuidar, de demônio. saber como é que o senhor tá, nada. pegar o senhor e sua família e levar pro sítio, Nada. vai descansar, nada. Nada, tem nada disso. O que o senhor tem a dizer da igreja hoje que ignora, como se vocês não existissem? A igreja hoje, vou falar a verdade, essa igreja tá uma pouca vergonha. Começando de mim. Vou falar de mim que sou a igreja de Cristo Jesus. Que tipo de noiva que eu sou? Eu tenho o maior, que é o noivo, que é o cabeça. O cabeça está representando o que nos membros, no dedo, na perna, no pé. Quem somos nós? Eu estou cuidando de um monte de gente lá, ferido como eu, machucado como eu. Um tentando ajudar o outro. Uma luta, uma guerra que a gente vive no dia a dia. Não é só mandar o demônio embora, não, que isso é espiritual. Deus manda embora, mas depois a pessoa fica lá, ué. E aí, só chega pra mim lá, pessoas, você trabalha de quê? Lava Jato, você trabalha de quê? Que oportunidade que eu tenho? Qual empresário tá me dando oportunidade? Eu tive mais oportunidade na cadeia do que na rua, rapaz. Eu dava aula lá, e se eu quisesse trabalhar fechado, eu consegui um emprego lá, que tinha uma parceria lá. Tem ajuda de nada, que não sou motorista de aplicativo, bato um volante sacudido pra pagar, ajudar a pagar aluguel da igreja. É isso que eu vivo. Essa é a realidade. O pessoal fica cheio de... Eu vou pegar, eu vou matar. Não mata nada, não pega nada. É cheio de... A realidade é essa. Agora, se o povo unir e querer si mesmo a transformação, é fácil. É fácil. Eu tenho um tanto desses caras aqui, como eu, um monte desses aqui. Vai lá, quem que é eles? Pergunta quem deu a camisa pra ele. Quem te deu esse tênis? Sim. Quem te deu essa calça? Tô te dando um exemplo aqui, ué. Claro. Ele me deu um anel hoje aqui, eu nem coloquei no dedo, não. Coloquei pra testar, tá aqui, ó. Ele me deu um anel aqui. Olha o que ele me deu. Olha que lindo. Comprei pra você, apóstolo. Olha o que é isso aqui. O cara me deu um presente hoje. Tá vendo aqui? Olha aqui. Isso aqui pra mim não tem preço, não, ué. Beleza, eu quero saber da alma dele. Quem vai me ajudar a tratar? Vai continuar a ajudar a matar? Vai continuar nos cantos, subindo nos púlpitos aí, denegrindo, destruindo, matando? Se o seu pecado é igual ao meu, se a sua falha é igual à minha, se o Deus é o mesmo, nós vamos chegar aonde? Aonde nós vamos chegar? Eu vou falar aqui em nome de Jesus. Socorra a igreja, socorra as nações. Hebreus capítulo 11, eu quero deixar como reflexão para as nações. Vamos viver o real arrependimento. Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Então, se você quer assumir que que essa paternidade é real, é necessário que venhamos cumprir. Então leia Hebreus capítulo 11. É o que eu deixo de reflexão para as nações. Chega, eu tô vivendo um surto de... Eu já não corri, Alex, eu já não abandonei, porque o que me escolheu, ele é demais, cara. Ele é porreta. Ele é muito louco, mano. Tá entendendo? Esse Jesus é uma loucura, ele faz uma loucura pra você ficar louco por causa dele. Não tem como voltar para trás, cara. Eu tô aqui pedindo pela igreja, por nós. Não conto de cuidar dele sozinho, não, ué. Eu tenho filhos, eu tenho vida. Eu não sei o que é uma praia. Eu não sei o que é tomar um banho de piscina. Churrasco. Não tem essas coisas, não. Essa tá chamando aparecer, vai pro inferno, Satanás. Quem me escolheu me garante. Tem medo de homem nenhum. Respeito todo mundo. Chega um ponto que a gente não aguenta mais. Socorro por essas vidas aí, ó. Socorro. Ver um cara bater. Ninguém vai lá oferecer uns vídeos pra ele numa empresa, numa coisa, não. Fica lavando o carro aí, mano. Tira sua carteira aí, mano. É isso. Aí você vê um cara hoje, numa simplicidade, chegar de trazer um anel, tá aqui. Eu trouxe um anel pra você. Obrigado, cara. Chega. A gente tá precisando de muita verdade. É todo mundo crescendo, é todo mundo fazendo aquilo e tá deixando os irmãozinhos no meio da guerra. O quê? É os irmãos de José do Egito que continua. É os irmãos de José do Egito que continua ainda matando, vendendo. Quem somos nós? Cadê o Sadraque, Mesaque e Abednego? Que dentro da fornalha tinha 2, 3 lá pro quarto homem aparecer. Agora tem um capeta daqui, outro demônio daqui, outra entidade daqui, um crente fanfarrão daqui, outro mentiroso daqui, um pastor porqueiro igual eu também. Nós vamos chegar aonde? Se não tem quem nos abrace, se não tem o abraço da igreja. Vou falar, senhor, te falar a verdade, nós estamos vivendo uma revolta na cadeia no ano de 2002. Eu vivi na Furtos e Roubo, a maior cadeia perigosa que tinha na época da América Latina, na época que teve
aqueles tumultos dentro das prisões, eu estava com aqueles caras tudo lá, vivia tudo lá, aquele terror todo lá, e teve a revolta dos humildes, os caras estavam matando tanto que depois outros foram lá e mataram os que estavam bichão demais, entendeu? Então, chegou agora a revolta do cristianismo, de voltar à essência do primeiro amor. Ama o seu irmão. Ah, o irmão pecou, matou, fez isso. Nossa, mano, agora tá assim, você era do crime, você teve um problema, eles levam pro crime. Não resolve mais dentro de igreja. Teve um problema com o cara do aeroporto, eles levam para o aeroporto. Não quer resolver mais nada dentro da igreja. Acabou. Não tem mais amor, não tem mais consideração, não tem mais respeito. Então chegou um ponto que eu estou falando, Jesus aqui, socorro, tem misericórdia de nós, porque se não for o Senhor, se o Senhor não existisse, eu não estaria com esses caras, eu tenho mais um monte desses caras, sabe quem são esses caras? E eu e eles, lixos, vagabundos, nossa igreja ninguém tem salário, se tiver acabou, vai fechar no outro mês. Eu bato um volante sacudido, um volante sacudido, você sabe o que é isso? Falta de oportunidade. A igreja não é para render dinheiro, a gente sabe disso. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de amor. De amor. Eu não gosto nem de comemorar meu aniversário da igreja. Eu não quero um presente, eu não quero um tênis. Eu ganho um anel dele aqui. Eu ganho uma bicicleta velha, eu ganho um abraço dele. Mas eu não quero uma calça cara, eu não quero uma BMW, eu não quero uma Ferrari, eu não quero. Porque se eu quisesse, eu voltava para trás. Eu ficaria sem Deus. Mas ele é tão poderoso que ele falou assim, Wesley, sem mim, seu chorão, nada podeis fazer. É comigo que você pode todas as coisas. Eu quero dar um recado para você que está desviado, para você que está afastado, para você que é acusador, para você que não perdoa, você quer ser curado, você quer ser transformado, você quer mudar a sua história, comece a abraçar e seja grato a Deus e grato quem Deus colocou no seu caminho. É o que eu tenho para falar. Grato. É já um grito. Socorro. Deus tem misericórdia de nós. Deus tem misericórdia das nações. A gente está vivo ainda aqui para falar. Muitos morreram, não tiveram nem o desabafo, nem a condição de poder falar. Nem poder falar. A gente está aqui ainda para representar aí, ó, os fracos, os que não valem nada, os medíocres. Nós estamos aqui. Que sejamos aquele que tem a úlcera, que seja o Lázaro, mas que venha estar no seio de Abraão, do que ser o rico e ele pedir, me dê uma gotinha dessa água aí, eu não posso ir para aí, nem você pode vir para cá. Estamos separados. O mesmo Jesus poderoso que me aceita do jeito que eu sou, é o mesmo que vai falar, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Não vos conheço. Estou vivendo aí, esse tempo tenho várias congregações. Eu tenho congregação em Petrolina, Pernambuco. Eu tenho congregação em Juazeiro da Bahia. Vai lá pra você ver. Bode de dia, bode de noite, bode de tarde. Um povo humilde, um povo guerreiro. Quero mandar um abraço para Juazeiro da Bahia, minha Assembleia de Deus, Casa dos Milagres. Quero mandar um abraço. Eu tenho uma congregação aqui no Ribeirão das Leves, bairro Barcelona. O meu pastor Isaías. Quem que era o cara? O cara era cachaceiro. O cara era um bicho doido também, só doido. Só tem... Minha igreja é como se fosse favela. Só tem gueto. Só doido. E na hora de ajudar, todas as festas nós é canjiquinha, como se diz, né? É caldinho de mandioca. Nunca que dia que vai ter um caviar. Tá entendendo? Essa semana os crentes vão comer uma picanha primeira vez. Eu falo isso. Nós somos o subúrbio, nós somos a rabiola, nós somos o resto. Nós somos os últimos, mas a Bíblia nos dá uma promessa, os últimos serão os primeiros. Aleluia. Eu vou chegar onde ninguém chegou. Você vai chegar onde ninguém chegou. Você vai chegar onde ninguém chegou, com lutas, com traumas, com dificuldades. E eu aprendi que com toda dificuldade será um degrau para me prostrar diante do Senhor e agradecer. Falei assim, Senhor, graças eu te dou. Obrigado por esta oportunidade, esse privilégio de estar aqui. A gente precisa amar mais. Hoje no nosso meio é fofoca, é contenda, é um acendendo o outro, é um guardando coisa do outro, mandando pro outro, é aquela conversa fiada. Eu tenho problema, você tem problema e continua aquela transação. Mas peraí, Jesus é quem? Então eu quero declarar que a minha vida, que as nossas vidas, que as nações de você, telespectador, você que vai ouvir, vai assistir, que você seja impactado pelo poder de Deus com o arrependimento, com a cura, com o perdão e de ter uma vida completamente na dependência do Senhor. Porque assim nós poderemos ser luz do mundo. Desse jeito a gente não é nem isqueiro do mundo. Nem isqueiro do mundo. E Paulo, quando chegou em Atos capítulo 28, termino por aqui, encerra aqui, ele fez algo. Quando ele chegou, o fogo já estava aceso.
Ele não parou, não. Ele falou, eu preciso contribuir, porque quando eu cheguei já estava. Então eu deixei atrás de alguns gravetos. E nos gravetos há algo camuflado ali. No evangelho assim. Vai aparecer alguma coisa que vai te surpreender, mas nada tem o poder de te separar do amor de Cristo. É isso. Chacoalha lá que a cobra vai embora, a víbora vai embora, ela vai morrer e vai ter salvação onde era maldição. Vai ter transformação onde era um ambiente destrutivo. Que toda a atmosfera espiritual, que todas as condições dos céus, eu cancelo aqui em nome de Jesus, potestades, principados, todas as herdades malignas. Eu fui um cara que vivi na bruxaria, tomei sangue, comi carne de gente, fui o capeta, tenho nojo de lixo, um lixo. Já cancelei sobre a minha vida, eu quero cancelar sobre outras vidas de pessoas agora, nesse momento. E peço que o Espírito Santo de Deus não deixe que as pessoas venham ter esses materiais aqui de lixos, não do livro das condições boas, mas que não venham ter esse monte de material, essa sujeira, essa carga que eu preciso carregar. Eu quero carregar Jesus na frente, Jesus atrás, Jesus do lado, Jesus do outro lado, Jesus aqui em cima, que ele cerque a minha vida, a sua vida, esse podcast, o Balaio, o Alex, toda a família, esse Brasil, a nossa nação, que seja transformada pelo sangue de Jesus. Amém. O podcast do Balaio, a maior crítica que a gente tem é que o apresentador não deixa ninguém falar. Que eu não calo a boca, eu falo mais que o convidado. Pela primeira vez do podcast, e talvez pela primeira vez do programa Balaio, eu não consigo falar mais nada. Você conseguiu me emudecer. Eu vou falar o quê? A gente fica com sentimento de constrangimento. E se você está assistindo e não tem o mesmo sentimento de constrangimento, você tem um problema sério. Eu não consigo nem seguir mais com o podcast. Até porque eu acho que o que tinha que ser falado foi dito. Pega a visão quem quiser. Pastor Márcio costuma dizer, né, que para quem sabe ler um pinga letra. Eu fico feliz de você ter desabafado. Acho que você precisava falar tudo isso. Eu espero que esse podcast, e até esse corte, naturalmente, esse seu desabafo vai virar um corte aqui do podcast. Eu quero, inclusive, achar parceiros para a gente impulsionar isso na internet. Mas que esse corte tem que voar. As pessoas têm que ouvir isso aí, têm que entender. E eu espero de verdade, gente, que... Eu quero deixar aqui, ó, o contato do apóstolo. Eu queria que vocês fizessem contato mesmo, que você apoiasse. Alex, eu nem sabia desse caso. Pois é, tá sabendo agora. Então não tenho mais desculpa. Faça contato. Eles precisam de apoio. Ele falou, quem vai cuidar dessa turma toda aqui? Precisa de apoio. As pessoas precisam de emprego, precisa de alguém que acredite nelas. Precisa de oferta, mas precisa de amor também, precisa de atenção. Ele falou, precisa de um churrasco. Precisa ir pra praia, pegar uma piscininha. Coisa simples, que a gente acha que não... Precisa de ser cuidado, ser amado, sabe? E eu acho que a gente pode contribuir com isso. Amigos, foi um prazer conhecer vocês. Prazer foi meu. Obrigado, viu, por ter vindo aqui no podcast. Foi uma honra para mim estar aqui. Continuem firmes. Quero voltar aqui em BH, voltar no Brasil, rever vocês e na certeza que vocês se mantiveram firmes. Hoje faz 5 meses, quero voltar daqui 1 ano, 1 ano e 5 meses, Alex. Estou firme. Daqui 10 anos, Alex. Mais de uma década que eu estou firme. Muitas almas para Jesus. E você também, naturalmente, né, com a família e tudo. Um cara tão novo, tem uma história longa. Obrigado por vir dividir a história de vocês. Eu creio que realmente é uma nova estação e a vida de vocês vão transformar a vida de muitas outras e que a prosperidade, a saúde, a bênção possam alcançar a casa de vocês, viu? Amém. Obrigado. Amém. Deus abençoe. A senhora não sei o que veio fazer aqui, né? Porque chegou atrasado. Olha. Não entendeu nada da conversa aqui, entendeu? Ah, mais ou menos, eu fiquei assustada, né? Ela chegou na parte boa, ficou assustada. Se ela pega do começo, ela morria. Assustada assim que eu falo, é parte boa. Hã? Assustado, mas é parte boa. Ah, entendi. Ué. Aí quem olha pensa que é caracuda, mas não é não. É a cara que é enrugada assim mesmo. É minha velhinha. Minha velhinha tá comigo já há uns quase 30 anos já. Quanto? Minha filha. Te amo, viu, meu amor? Obrigado, viu? Amém. Prazer sempre estar com o senhor. Eu amo quando eu recebo suas ligações do monte, né? Isso foi um presente que eu tive, né? Graças a Deus a gente nunca mais se desconectou, né? Verdade. Nossa amizade. Glória a Deus por isso. E eu agradeço muito a Deus por sua vida. Obrigado por ter vindo aqui.
por ter compartilhado. Eu espero do fundo do meu coração que esse seu desabafo ele possa ecoar, não só como desabafo, mas como alerta para as pessoas entenderem a necessidade delas se moverem para que esse trabalho continue. E que os outros Wesley Pereiras da vida, né, pelo mundo afora, possam encontrar também um colo, um abraço. Muito obrigado. Amém. Amo sua vida. Você é uma inspiração para mim, você sabe disso. Agradeço, sem palavras, e que o Espírito Santo de Deus flua e que alcance vidas no mais profundo, no mais obscuro, e que sejam resgatados Amém. Por esse Deus. Amém? Que podcast, hein? Eu falei que ia valer a pena, né? Por isso que eu falo, nós gravamos lá na Flórida, mas esse eu fiz questão de gravar aqui, porque eu não podia perder a oportunidade de mostrar para vocês essa história. Eu sei que é tenso, normalmente nosso podcast é zoeira, é brincadeira, mas hoje a gente precisava realmente passar esse recado. E que eu espero que você tenha aprendido algumas coisas. Uma delas é a transformação que Deus pode fazer no mais improvável. Então hoje a gente aprende o seguinte: por pior que você seja, ou por pior que alguém que você ama esteja, ela pode ser transformada. E também aprendemos que ainda estamos dormindo, correndo atrás do vento, priorizando coisas que não são tão importantes e deixando irmãos nossos que precisam de um apoio, que precisam de um olhar. Precisamos olhar mais para o lado. A gente olha muito para o nosso umbigo, muito para a nossa comunidade, né? A minha igreja, cara, a sua igreja são todas as igrejas. A igreja que está prosperando, olha para o lado, tem uma igreja que também está precisando do seu apoio. Não fica olhando só para a sua igreja, não. E eu conheço pastores que ofertam em outras igrejas. Eu tenho alguns amigos que são assim, que a igreja é próspera, eles abençoam outras igrejas. Eu acho que isso devia ser uma prática. Uma igreja que é mais abastada, né? Ela poder ajudar igrejas que ainda não têm, né, uma membresia, que tem essas condições. Eu acho que isso devia ser algo usual, né, das igrejas de hoje. A vocês, muito obrigado, aos nossos patrocinadores, aos nossos amigos. Deus abençoe, até o próximo podcast do Balaio. Até lá. Podcast do Balaio. Oferecimento Viva Academy, o Netflix do imigrante. Lisbon Group Music, Asa Music. Aqui, o céu é o limite.